Talvez é aquilo que Deus permita que você seja afligido agora. Por quê? Porque Deus tem o mesmo alvo que Ele tinha para Davi na sua vida: te tornar um homem ou uma mulher. Deus faça isso, Ele precisa permitir algumas coisas na sua vida. Consegue compreender o que eu estou querendo dizer ou não? Qual que é a história de Davi? Eu vou resumir aqui para você. Davi, ele não era ninguém, ele não era nada, ele estava pastoreando as ovelhas do pai. Aos olhos do mundo, ele não tinha valor nenhum, nem aos olhos do próprio pai ele tinha muito valor. Ele estava lá pastoreando ovelhas. De repente, num certo dia, ele foi chamado para entrar na casa do pai. E quando ele entrou na casa, um profeta estava lá. Era o profeta Samuel. E a Bíblia fala que o profeta Samuel naquele dia derramou o óleo da unção sobre Davi. E a partir daquele dia, ainda que não exercendo, Davi foi ungido para ser rei de Israel, rei de uma nação. Mas quem era Davi? Davi não era nada. Certo dia, Davi recebeu uma unção. Presta atenção. Davi vivia uma vida pacata. Isso talvez é a vida de muita gente que está aqui hoje. Você vivia uma vida pacata, parada. Talvez uma vida estranha, esquisita. Uma vida que não tinha nem para lá nem para cá. E um dia, talvez como Davi, ou se não, Deus vai fazer isso. Deus chamou. Deus colocou um chamado na sua vida. Eu conheço dezenas de líderes de célula que são assim. Você vive uma vida indiferente, parada, tranquila, sem muito problema para resolver. E de repente, Deus colocou uma célula na mão dele. E aí pipocou problema. É um irmão que não tem dinheiro, é outro que está com problema em casa, é outro que não responde, é outro que não vai, é outro que não vem. E aí o líder fica todo aquele: ah, meu Deus do céu, antes eu vi uma vida tão quietinha. Acordava de sábado de manhã, meio-dia. Depois eu ficava assistindo Luciano Huck. Depois eu já emendava na novela. E eu assistia, sei lá o que passa. Essa era a minha vida. Minha vida era muito tranquila. E aí um dia eu fui nesse negócio de impacto, de encontro. Deus me chamou. E aí um dia eu estava lá e Deus me deu uma célula. E agora eu tenho um monte de zica para resolver. Tem uma zica aqui, eu tenho que resolver. E aí meu líder fala isso para mim, põe aquilo, e eu tô. Aí talvez você fique pensando: então por quê? Por que que Deus faz isso? Porque Deus quer te tornar um homem de verdade, uma mulher de verdade, segundo o coração dele. E não tem que treinar alguém sem treinar alguém. Consegue entender isso? Ninguém pode ser um guerreiro que foi treinado para isso. Ninguém pode ser um bom auxiliar de escritório se não foi treinado para isso. Você confiaria no pedreiro construir a sua casa se ele falasse: eu nunca construí nada, rapaz. Nem sei o que é cimento. Estou sabendo agora que existe esse negócio. Ele fala: mas eu vou fazer a sua casa. Você falaria: faz então, rapaz, eu confio em você. Você foi chamado por Deus para isso. Pode fazer a minha casa aqui, pode construir. Demorou. Você confiaria num pedreiro assim? Não, mas por que você confia num pedreiro então? Porque você talvez já viu as casas que ele fez. Talvez você já o conhece. Fala: olha, aquele rapaz ali é um bom pedreiro. Imagina se confiasse em um engenheiro fazer um prédio. Eu não estudei, não fiz faculdade, mas eu já passei ali no centro de São Paulo, tem um monte de prédio lá, ó. Então eu manjo muito de prédio. Então eu posso construir isso aqui. Você acha que vai dar certo essa obra? Então por que essa pessoa precisa passar pela faculdade, precisa passar pela experiência? Porque ele precisa ser treinado. Assim Deus é com você também. Talvez você está ali aflito, mas é que na verdade
verdade, Deus está te treinando, meu querido. Sabe o que aconteceu com Davi? Davi, ele foi ungido, presta atenção, ele foi ungido a rei. E aí, assim é a vida cristã. Começou um grande mover na vida dele. O que aconteceu? Então ele foi ungido. De repente, apareceu lá um gigante, ele foi e matou. E aí, porque ele matou o gigante, ele começou a fazer parte do exército de Saul, que era o rei da época. E aí ele foi crescendo e avançando, se tornou alguém muito importante no exército. Se tornou general, se tornou alguém que era conhecido. Até que um dia, mesmo estando no chamado de Deus e no propósito, certinho no caminho, o próprio rei começou a ter ciúmes dele, ter inveja. Aquilo que a priori era um agregado, alguém que ia trazer valor para o reino, se tornou na verdade um concorrente para o rei. E a Bíblia diz que o rei Saul agora queria matar Davi. Então, olha só, aos olhos humanos, Davi não era nada, estava no zero. E aí veio a unção de Deus. É ou não é assim, na verdade, quando vem a unção de Deus na sua vida? Aí começa uma crescente, você fala, eu vou. Ah, mas agora o negócio não vai, está encrunhado. Assim é a vida de Davi, meu rei. Humanos. Mas sabe o que Deus estava fazendo? Estava treinando esse homem. Aos olhos humanos, Davi começou uma decrescente. E sabe o que aconteceu? O rei começou a tentar matar Davi. Davi teve que fugir. Sair do reinado, ele fugiu. Ele começou a viver em cavernas, montanhas, porque ele estava agora sendo perseguido pelo rei. Mas sabe de uma coisa? A primeira coisa que eu quero te dizer na vida de Davi, antes de nós lermos uma história que vai nos dar base aqui. Em momento nenhum, você vai enxergar Davi infamando a terra. Presta atenção. Essa é a nossa primeira atitude. Você foi tirado do nada. Você foi tirado, na verdade, de um lugar que chamava centro do inferno. E era para lá que você ia. E aí Deus te tirou do centro do inferno. E talvez te deu um chamado. E agora veio as aflições, as tribulações, as perseguições. E agora, nesse momento, é crucial na sua vida. Por quê? Davi, em momento nenhum, ele infamou a terra. Davi, em momento nenhum, falou mal do rei. Principalmente, Davi, em momento nenhum, falou mal do chamado dele. Ele tinha um chamado de Deus, de ser rei. Ele, em momento nenhum, falou, você pode ver que ele chegou, Deus, você está louco, você me tirou lá para ser rei, agora está querendo me matar. Essa porcaria de reinado. Você não vê Davi falando alguma coisa desse tipo. Por quê? Por quê? Porque Davi tinha clareza de que ele estava sendo treinado por Deus. Você tem essa clareza também? De que Deus está te treinando aonde você está? Mas Adriana, aquele meu chefe pentelho que Deus me deu. Pois é. Deus está te treinando com esse chefe. Mas esse meu líder cabeçudo que Deus me deu. Deus está te treinando com esse líder. Mas e essa célula casca grossa que Deus me deu? Deus está te treinando com essa célula casca grossa. Sabe, meu querido? Davi ficou mais ou menos 7 anos passando por problemas. Seja sincero comigo, você viver 7 anos aí, com as dificuldades, talvez você já não acreditaria mais no chamado de Deus na sua vida. Às vezes, a gente vê líder de célula que não aguenta 1 ano, que a célula frutifica, ele já não crê mais que aquilo é de Deus para a vida dele. 1 ano. Mas Davi ficou 7.
7 anos. E quanto mais ele ia, parece que mais problema vinha. Davi, ele é um homem de Deus, porque nós vamos ver o final dessa história, amém? E a primeira coisa que Davi não fez foi infamar a terra. Você infama a terra que está? O que é a terra? A terra é sua família, meu querido. Você fala mal de sua família? Meu pai não presta, vai para o inferno aquele velho. Minha casa é uma porcaria, não vejo a hora de casar para sair de casa. Minha mãe, então, é maluca. Mas eu quero dizer que você ainda não entendeu que Deus te colocou nessa família, foi para te treinar. No dia que você tiver visão disso, abrir os seus olhos para isso, você vai ser um vencedor nessa área da sua vida. Deus me colocou num bairro muito esquisito, Adriano. Perto da minha cela tem uma boca de droga lá. Pois é, Deus te colocou lá para você se tornar um vencedor ali. Você crê nisso? Ou não? Abre sua Bíblia em 1 Samuel 30. Olha o que está escrito aí. 1 Samuel 30. A partir do verso 1. Presta atenção que nós vamos ler bastante. Preciso que você preste bastante atenção. Amém? E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra os sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e Eila queimado e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, esse nome aqui é muito esquisito. Jezreelita, alguma coisa desse tipo. E Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Beisor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Beisor. Estamos no 11. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados. Eu já li isso, né? Passaram o ribeiro de Beisor. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. 2 cachos de passas. E comeu e recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita. O meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos
Queretitas contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Versículo 15. Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me, por Deus, que não matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo, e fazendo festas por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só os 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado. Os amalequitas também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer, também tomou Davi das ovelhas e gado. E o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Bessor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo, e com ele vinha Davi, aproximando-se destes, saudou-os cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e seus filhos e vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Presta atenção, meu querido. Aqui, nós temos bastante, né? Até levantei os olhos, deu até uma ofuscada aqui. Aqui, foi o último teste, talvez, de Davi. O que aconteceu? Davi, no meio de todos esses problemas que veio sobre a vida dele, Saul tentou matar, ele teve que sair fugido do reino, teve que se esconder, aí vieram das piores espécies de homens daquela época ter com Davi, e no meio disso, Davi estava ali, sendo líder daquele povo, de repente vieram alguns, puseram fogo na cidade, roubaram as mulheres e os filhos e fugiram. Agora Davi se viu no meio do teste, porque até agora a tribulação era sobre ele, sobre a vida dele, sobre os problemas dele, mas agora envolvia toda uma nação, as mulheres, os filhos, envolvia um monte de gente. E agora Davi é colocado no teste. Sabe, meu querido, toda vez que você é colocado num teste, numa aflição, numa tribulação, ao que vem a te perseguir, existem algumas respostas que você pode dar. E nós vamos ver algumas que Davi deu nesse teste. Enquanto Davi estava respondendo aqui, Deus estava dando o reino para ele, de Israel. Enquanto Davi respondia a Deus, Deus estava liberando sobre ele o reino de Israel. Você entende isso? Sim ou não? O que significa isso, Adriano? No meio das tribulações, quando você responde a Deus, Deus libera grandes coisas sobre a sua vida. Qual foi a primeira coisa que Davi fez quando ele se viu diante desse teste? A primeira coisa que Davi fez foi ser transparente. No verso 4, a palavra diz que Davi, junto com o povo, chorou até não ter mais força.
Sabe o que significa? Que Davi, ele não era um super nada. Ele sabia que ele era um homem como qualquer um, como eu e você. Davi, no meio do problema, ele abriu a sua angústia. Sabe por que muita gente sai da igreja? Porque se fecha na sua própria angústia. Sabe por que muita gente não consegue romper nos relacionamentos? Porque ele se fecha nas suas próprias angústias. Sabe por que muita gente tem problema de crescer, de avançar, e de conquistar, e de ser líder, e de ser qualquer coisa? Porque ele se fecha na sua angústia. Porque ele não é aberto com quem ele deveria ser aberto. Presta atenção. Davi, a palavra de Deus diz, ele não foi chorar com aqueles que o roubaram. Ele não foi chorar com qualquer um. Ele chorou no meio do povo que Deus tinha dado para ele. Ele expôs ali a angústia que estava dentro dele. Quando você está angustiado, o que você faz, meu querido? Quando você está passando pelo teste, o que você faz? Para onde você corre? Olha para mim aqui, ó. Para onde você corre? Onde você gasta a sua angústia? Onde você abre a sua angústia? Tem muita gente, olha para mim no que eu vou te dizer agora, que é derrotada pelo diabo, porque está guardando angústia, ou então está colocando a sua angústia para a pessoa errada. No lugar errado, da forma errada. Eu conheci uma moça, que ela era uma grande mulher de Deus. Muito joia. Mulher de Deus, mesmo. Mas ela não sabia usar esse artifício. Toda vez que ela estava angustiada, ela falava para a primeira que aparecia na frente dela. E o que acontece? Um dia ela começou a gostar de um rapaz. Ela começou a gostar de um rapaz, e aquilo começou a angustiar ela, porque ela não tinha como falar com o rapaz. Enfim. Num certo dia ela foi abrir a angústia dela com outra moça. Ela foi falar, vou falar com ela mesmo, foi lá e falou. E o que aconteceu? Aquela moça com quem ela foi falar ia casar com esse rapaz. Ou seja, ela passou a maior vergonha da vida dela. E o que aconteceu? Teve que sair da igreja por causa dessa vergonha. Ela teve que sair porque ela achou que teve, ela não deveria de sair. Mulher de Deus. Mas o que fez? Entregou seu coração para a pessoa errada. Abria sua angústia, sua aflição com a pessoa errada. Não procurou aqueles que poderiam ajudar. Não procurou aqueles que poderiam fazer parte da cura. Consegue me entender, meu querido? Está angustiado, meu amado? Presta atenção, angustiado todo mundo fica. Eu fico, você fica. Se você vive uma vida sem angústia, é porque você é superficial. Você vive ignorando aquilo que tem de treinamento para a sua vida. Você vive ignorando os testes que Deus põe na sua vida. Você é superficial, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas o importante é das suas angústias, não tem como você fugir, você correr para o lugar certo, para o lado certo, da forma certa, com a pessoa certa. Consegue me entender? Sim ou não? Pergunta para o seu irmão aí do lado se ele é uma pessoa aberta com o líder dele. Segunda coisa que Davi não teve é que ele não entrou no mesmo erro que a equipe. Sabe o que aconteceu? Naquele momento que eles chegaram na cidade e viram tudo queimado e as pessoas tinham levado cativas as mulheres e os filhos, a primeira coisa que a equipe fez foi querer apedrejar Davi. Vamos apedrejar Davi. Isso
é uma tendência natural do ser humano. A primeira coisa que o ser humano busca é o culpado. A primeira coisa que o ser humano busca é o culpado. É ou não é verdade? Primeira coisa, ninguém busca resolver o problema. Tem um problema mó sério lá, não sei o quê. A tendência do ser humano é achar quem fez o problema, mas não é resolver o problema. E sabe o que aquele povo quis? Quis apedrejar Davi. Mas sabe qual que era a questão? Davi não tinha nada a ver com aquilo. Você está entendendo? Por que eles quiseram apedrejar Davi? Porque Davi era o líder. Você já quis apedrejar o seu líder? Vou te perguntar uma coisa. Não me levante a mão e não me responda. Mas quando a sua célula não cresce e não avança, você quer apedrejar seu líder? A culpa é do meu líder. Se eu tivesse uma metralhadora. Quem me dera poder liderar a célula. Se eu fosse líder, esse negócio não ia ser assim não, viu? Nós íamos orar, jejuar, ia ganhar o bairro todo em uma semana. Já quis apedrejar o seu líder? Eu conheço uma pessoa que ela era uma figura, assim. Com quem ela andava, ela falava mal da pessoa. Se colocava ela para andar ali com fulano, ela andava um tempo com aquele fulano e falava que honrava, que amava, que era apaixonado, que ia cumprir o propósito de Deus junto com aquele lá. Quando saía da liderança dele ia para outro, falava mal. Não, porque ele não fazia isso, porque não fazia aquilo, porque não ia ali, porque nunca fez isso. Aí andava com esse aqui. Andava com esse aqui, sei o quê, saía desse aqui e falava mal. Não, porque ele não fazia isso, porque ele não ia para ali, porque ele não faz isso, porque ele não anda assim, porque ele não corre. Aí tira dali, põe ali, falava mal do outro. Não, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não era assim, porque... Sabe qual que é o complexo das pessoas? Nunca se enxerga assim mesmo. Porque... E sabe qual que é o problema? Vai morrer cego. Vai morrer sem avançar. Vai morrer sem correr a carreira que Deus tem para ela. Por quê? Porque nunca parou para olhar e falar, o problema sou eu. Eles chegaram para apedrejar Davi. E sabe qual que não foi o erro de Davi? Porque Davi podia muito falar, vocês são mal agradecidos. Eu vim aqui liderar, vocês estão querendo me apedrejar. Davi não fez isso. Sabe o que Davi fez? Davi, a Bíblia diz que ele se pôs para consultar o Senhor. E aí sim, tomar uma decisão. Os irmãos estão me entendendo nessa noite? Recebi na palavra algo aqui que me assustou. Nos índices do IBGE, os crentes que mais crescem são os crentes que não têm igreja nenhuma. Você sabia disso? Por que as pessoas não querem ter igreja? Olha para esse irmão do lado. Fala para ele assim, porque é difícil andar com você, irmão. Difícil em que sentido? Difícil no sentido de que todo ser humano tem suas dificuldades, tem seus problemas. Mas Deus te chamou para andar no corpo. Deus não chamou ninguém para andar sozinho. Consegue me entender?
Os irmãos conseguem entender isso? O que você faz quando vem tribulação sobre a sua vida? Primeira coisa que você faz, você se afasta da sua célula ou você corre para a sua célula? Você se afasta da igreja ou você corre para a igreja? Você se afasta das pessoas que podem te ajudar ou você corre? Porque normalmente, a primeira coisa, quando você vê alguém com problema, é quando ela está se afastando. É ou não é? Quando alguém está encrunhando e não fala mais nada, agora só fica com aquela cara de piedosa no culto, é porque está com problema. Você não precisa nem ficar muita coisa, você já olha para a pessoa, está lá no fundo, está com problema. Está todo encrunhado, todo esquisito, está com problema. Mas essa, fala para o seu irmão, essa não é a atitude de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Terceira coisa que Davi fez. Davi se aproximou mais ainda de Deus. Sabe o que Davi fez quando ele viu um problema que ele não poderia solucionar? Davi pediu conselhos de Deus. Davi foi consultar a Deus. O que Deus achava daquilo? O que ele deveria fazer? Davi foi perguntar para Deus, Deus, o que eu faço? Eu vou atrás ou não vou? Sabe por que Davi foi orar? Sabe por que Davi foi atrás de Deus? Porque Davi sabia que Deus ia resolver o problema de uma forma ou de outra. Porque Davi sabia que Deus tinha algo para fazer naquela situação, e o que Davi precisava, na verdade, saber, era o que Deus ia fazer, e não por que Deus estava fazendo aquilo. Para de perguntar por que Deus está fazendo isso na sua vida. Por que Deus está te tratando dessa forma? Por que as dificuldades vêm desse jeito? Essa é a pergunta mais idiota que um crente pode fazer. Deus, por que você está fazendo isso? Deus, por que você está me mandando essa tribulação? Deus, por que você está permitindo que eu passe por isso? Mas a pergunta mais sábia a fazer é: o que o Senhor quer que eu faça durante essa tribulação? Qual é a resposta que o Senhor quer que eu dê? Qual o caminho que eu devo seguir? Qual é a saída disso? Qual é a solução? Ou então, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Quando você pergunta para Deus por que Ele está fazendo isso, você está dizendo para Deus que Deus não sabe o que Ele faz com a sua vida. Quando você fala, Deus, por quê? Você está falando, Deus, você não devia fazer isso. Por que você está fazendo isso comigo? Mas na verdade, Deus sabe de tudo. Ele está fazendo com você porque Ele sabe do que você precisa. Pastor Alexandre, lá da Lapa. Quantos conhecem o pastor Alexandre? O pastor Alexandre é um homem muito calmo, muito tranquilo. Mas tem um irmão que chega perto dele e já toma bordoada. Esses dias eu estava parado lá, eu vi esse irmão tomando uma bordoada, eu fiquei falando, por que será que o pastor sempre dá uma bordoada nele, né? Por que o pastor sempre dá uma nele? Fiquei pensando comigo mesmo. E sabe por quê? Porque Deus, na verdade, Ele vai usar o que for necessário para te ensinar algo. Presta atenção. Por que uns passam por problemas financeiros e outros não? Por que um passa por dificuldades e outras não? Por que uns passam por problemas na família e outros não? É porque Deus tem um treinamento específico para cada um, para que no final todos possam ser aprovados diante de Deus. Todos possam ser no final reconhecidos como aprovados diante de Deus. Você quer ser um aprovado diante de Deus ou não? Sabe, meu querido, se a tribulação te torna alguém mais duro para Deus, isso já demonstrou qual é o seu coração. Se a tribulação te torna alguém mais inflexível, você é uma pessoa dura. Olha para mim aqui, com todo amor e carinho, se responda a si mesmo. Quando você passa por uma dificuldade, você se torna mais mole ou mais duro depois dela? Você se torna alguém mais amoroso, mais quebrantado,
ou você se torna alguém mais bruto? Você já viu aquelas pessoas? Tem 2 tipos de velhinho. Você vê. É ou não é verdade? Vamos analisar. O primeiro velhinho é aquele amoroso. Aquele que passou na vida. E ele é amoroso. Você conhece algum vô ou vó que é bem amoroso, bem... Mas presta atenção. Mas tem aquele velhinho que é duro, que é ranzinza, que é chato. Que vê a criança andando na sala e já fica, sai daí! Sai daí! Presta atenção aqui, ó. Sabe qual que é a diferença? Os 2 passaram por uma vida muitos anos, sim ou não? Porque são velhinhos. Um aprendeu com a vida a ser mais amoroso, e o outro aprendeu a ser mais duro. Você, qual que você é? Quando você for um velhinho espiritual, qual velhinho espiritual você vai ser? Se você for andando pelas igrejas, meu querido, presta atenção. Quantos vieram de outra igreja aqui? Eu não estou falando mal de nenhuma igreja. Mas você há de se confirmar, até aqui mesmo, mas você há de confirmar algo comigo. Você que veio de outra igreja. Talvez não da que você veio, mas eu creio que a maioria vai ser. Qual que é o tipo de crente que tem lá? É o crente duro, bruto, do que não pode, ou você encontra pais espirituais? Gente que ama, gente que quer cuidar, gente que até é dura quando precisa, mas gente que, antes de tudo, cuida, ama, ensina, trata bem. Presta atenção. Nós estamos no mesmo caminho desses. Qual tipo de crente você quer ser? O crente quebrantado ou o crente endurecido? É você que define. As circunstâncias, elas são as mesmas. Quantos creem que Deus não faz acepção de pessoas? Você crê nisso? Que Deus não faz acepção de pessoas? Crê ou não crê? Então você crê que você pode ser um líder igual ao seu líder? Nossa. Então você crê que Deus faz acepção, ué? A sua resposta só me diz 2 coisas. Ou você crê que Deus faz acepção, ou o seu líder é tão ruim que você não quer ser igual ao seu líder. Mas é a resposta. Vou fazer de novo, vou te dar mais uma oportunidade de você me responder. Quantos creem que Deus faz acepção de pessoas? Quantos creem que Deus não faz acepção de pessoas? Amém. Agora você crê que você pode ser igual ao seu líder, então? Você pode ser um líder? Amém ou não amém? Você é líder, você crê que você pode ser um discipulador? Amém. Você é discipulador, você crê que você pode ser um líder de jovens, pode ser um obreiro, um pastor? Então presta atenção. Qual é a diferença então? Os testes, eles são dados para todo mundo. Se Deus não faz acepção de pessoas, Ele vai dar os mesmos testes que Ele deu para o seu líder para você. A diferença é a sua resposta. Como você lida nesses testes? Como você avança nisso? Como você lida com isso? 4º ponto que Davi fez nessa situação. Davi, ele teve confirmação de Deus, o que era para ele fazer. Sabe o que Davi fez? Na hora que ele chegou e viu todo aquele problema, depois de ter chorado, ele pegou a estola sacerdotal e foi orar. Ele falou, Deus, eu devo perseguir, olha para mim aqui, eu devo perseguir esse bando, sim ou não? Eu vou conseguir alcançar ele, sim ou não? E aí a palavra de Deus diz que Deus falou para ele, persegue, vai que você vai alcançar. Responde algo. Você pergunta as coisas para Deus antes de fazê-las? Ou você já é alguém que está extremamente obstinado? Responde algo para mim. Olha para mim aqui, ó. Quase terminando com você.
Você olha para mim aqui, ó. Qual foi a última vez, com toda sinceridade, você perguntou para Deus o que Ele tem para a sua vida? Qual foi a última vez que você perguntou para Deus qual é o chamado que Ele tem para você hoje? Davi, ele perguntou para Deus, falou: Deus, eu devo perseguir eles ou não? Eu devo ir ou não? E sabe qual que é a questão? Nesse momento, Deus deu a direção para Davi. Até aqui, todos esses passos, eles culminam para agora. Para na hora que Deus fala com Davi, e aí, a situação começa a mudar. De que forma que a situação começa a mudar? A quinta coisa que acontece é que eles vão atrás do povo e passam por um ribeiro. E o nome desse ribeiro é Bessor. Tem dois significados. O primeiro é frio, indiferente. O segundo é animado. Essa palavra. Nesse momento, nesse ribeiro, faz-se uma divisão. 200 homens ficam para trás do ribeiro. E 400 homens passam com Davi para o outro lado do ribeiro. Aqui, mostra aqueles que vão desfrutar do melhor de Deus. Que são aqueles que estão animados. Animados com o que Deus chamou. Animados com o propósito de Deus. Animados com aquilo que Deus tem para você. Animados com o mover de Deus na sua vida. Animação não é você vir aqui no culto na frente e pular. Animação não é nós orarmos e o poder de Deus vir sobre você. Isso também pode ser. Mas animação, de verdade, é gastar a sua vida com um objetivo. Se eu falar que alguém é animado para jogar bola, sabe o que significa? Se você falar, vamos jogar bola, a pessoa na hora já se anima, já pega a chuteira, põe no pé e fala, vamos. Ela não pergunta onde, ela não pergunta se quanto custa, ela não pergunta qual tipo de quadra, quem vai, ele só, vamos. É ou não é verdade? Se você falar que alguém é animado em fazer comunhão, você fala, vamos fazer uma comunhão aqui? Vamos. A pessoa não pergunta quem vai estar, se vai ter de comer, se não vai. A pessoa simplesmente está animada com aquilo. Sim ou não? Você é animado para algo? Para nada? Quantos são animados pelo menos para uma coisa na sua vida? Tem gente que é animado com o Facebook. Passa décadas no Facebook. Você larga a figura ali, ele fica... Comenta todas as fotos e curte. E entra e faz 15 mil postagens, 18 fotos. É animado com aquilo. Tem gente que é animada em dormir. Você fala, vamos dormir agora, chegou o cara 5 dias seguidos. Tem gente que é animado com as baladas do DJ PV, né? DJ PV vai estar no Rio de Janeiro, pessoal, tá aí. Paulo, presta atenção aqui, ó. Eu não tenho nada contra você ser animado com essas coisas. Muito pelo contrário, se você é jovem, você tem que ser animado com muitas coisas mesmo. Mas olha para mim.
Olha para mim aqui, ó. Olha para mim. Fica de pé no seu lugar. Não converse porque nós não terminamos ainda. Amém? Olha para mim aqui, ó, com todo amor e carinho. Não converse. Fala para o seu irmão assim, não converse comigo. Eu vou esperar que você pare de conversar para mim continuar. Nós não terminamos ainda. Só pedi para você ficar de pé, não para você conversar. Olha para mim aqui. Ontem eu passei muito mal, fiquei muito doente. Tive um trelelê muito forte. Fiquei de cama o dia todo. Ontem a Débora não me deixa mentir. Fiquei literalmente de cama. Das 24 horas do dia de ontem, eu devo ter dormido umas 20. Tava muito mal. Hoje de manhã também tava muito mal. Eu ainda tô mal. Mas a igreja me anima. Presta atenção. Você não tem problema de ser animado com o Facebook, com o futebol, com a escola, com a faculdade. Mas olha pra mim aqui. Olha pra mim. Olha pra mim. Deus te chamou para algo. Você está animado com o chamado de Deus para sua vida? É isso que tem que ser o seu ânimo. Dentro de tudo isso, ó, toda a história de Davi, desde a ascensão naturalmente falando, né? Até o momento que ele decaiu. Davi, ele era animado por ver o reino de Deus. Depois que eles passaram desse ribeiro, duas coisas aconteceram. A primeira coisa é que eles se viram sem ter o que fazer. Porque eles começaram a perseguir um bando e não tinha para onde ir. Bom, como é que você vai seguir um bando que já saiu há muito tempo? E a palavra de Deus diz que no caminho eles encontraram um homem doente, largado no chão. Davi foi cuidar dele, deu de comer, deu de beber. E aí aquele homem que estava largado no meio do caminho era um egípcio, que era escravo dos amalequitas que tinham destruído a cidade. E aí Davi falou, então me conta onde eles estão. E aquele egípcio, ele deu direção para onde eles deviam ir. Entregou as estratégias do inimigo na mão dele. E depois disso, de encontrar esse egípcio, eles, presta atenção em mim aqui, eles entraram no acampamento. A palavra de Deus diz que eles mataram todos, tomaram tudo que era deles, mais não sei quantas ovelhas, mais não sei quanto de gado, de despojo. Eles e aqueles 200 que tinham ficado no ribeiro desfrutaram da bênção de Deus. Eles desfrutaram de tudo que o diabo tinha roubado deles, mas ainda um monte de coisa. Nós temos um chamado, nós temos um alvo. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle desse culto. Você crê nisso também? Tem certeza que você crê nisso? Dia 29 de junho, o nosso alvo é que todas as células se multipliquem em um alvo, uma microcélula. Nossa festa da colheita vai ser a maior festa que nós temos até o dia de hoje. Porque nós vamos ver um poderoso... Porque nós vamos ver um poderoso mover de Deus nesse lugar. Dia 29 de junho, nós vamos experimentar de algo que nós não experimentamos até hoje como rede de jovens. Esse é o nosso alvo.
primeira coisa que você tem que ter para atingir esse alvo é estar animado. Animado com o quê? Com o chamado que Deus tem colocado aqui nas nossas vidas. É estar animado com o mover que Deus tem para nós aqui em Pirituba. Mas Adriano, eu não sei como fazer. Eu não sei o que fazer para a célula aí, para a minha vida aí, para romper. Pois eu quero dizer que assim como aconteceu com o Davi, Deus vai colocar alguém para te dar estratégia. E o diabo vai ser envergonhado, porque tudo que ele roubou, e muito mais ainda do que ele não tinha roubado, ele vai ter que entregar nas suas mãos. E depois, nós vamos desfrutar de um grande tempo com Deus aqui nesse lugar. Mas isso não é para qualquer um. Isso é para aqueles que têm a disposição, tem o ânimo, tem o chamado que Deus deu. Dentro do chamado que Deus te deu, você se dispõe a estar animado. Você reunisse com a sua célula, que eu chamar a equipe de louvor aqui.